Olá, Shalom, Shalom Lonai, Barugabá, Pecol, Israel. Seja a paz do Senhor, seja bem-vindo ao Pai de Israel. Estamos aqui mais uma vez para dar sequência à série sobre as palavras duvidosas de Paulo. Verdade ou mito? O que a Bíblia NVI apresenta, que as Bíblias de modo geral hoje, as versões mais atualizadas apresentam. É verdadeiramente a palavra de Paulo ou há algo que não tem nada a ver com o que a Bíblia original, escrita em hebraico, em aramaico, pelos autores bíblicos, todos judeus, de língua hebraica, falando aramaico, cultura hebraica, tradição hebraica. Isto é o que a Bíblia nos apresenta. E se nós dissemos e cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, ela tem que ser a palavra de Deus. Ela não pode apenas conter a palavra de Deus. E como já disse, papel aceita tudo. Hoje em dia, se coloca o que quiser no papel e desde a antiguidade. As pessoas que copiam textos são pessoas humanas, que são passíveis de erro e são passíveis de sugestões, além de serem passíveis, e muitas com certeza foram obrigadas a escrever coisas que na verdade não era o que estava escrito no original. É só lembrar de São Jerônimo, que é que o bispo Damaso fez para que ele alterasse muitas coisas do Novo Testamento. Nós sabemos que São Jerônimo, o monge, ele traduziu a Bíblia do grego para o latim, é a chamada Vulgata, a Vulgata. E latim era a língua dos romanos, língua do Império Romano, na época que Roma passou a conduzir a comunidade de Israel, a comunidade da igreja, da sinagoga de Israel, que era a Assembleia, o povo de Deus, que seguia o Messias Yeshua Ben Yosef, a língua que dominava o mundo, e Roma certamente trouxe a palha na primeira Bíblia escrita, que foi posta em evidência no ano 350 depois de Cristo, e o São Jerônimo teve que, completando essa Bíblia que era incompleta assim que foi publicada, em 350, não tinha Apocalipse, nem o livro de Tiago, estava faltando essa Bíblia 350. E depois foram acrescentados esses dois livros e também a alteração do texto original para dar sentido à famosa e defendida, vivida e pregada doutrina da Trindade, onde Deus, onde o Eterno, onde o Criador é três. Ele está representado em três pessoas: um Deus Pai, um Deus que é Filho e um Deus que é Espírito Santo. Quando na verdade isso não é o que a Bíblia afirma. Não é a Bíblia dos judeus afirma. Na verdade só existe um Deus. Deus não divide a sua honra nem a sua glória com ninguém. É isso que a Bíblia diz. Como que Deus, que é um, só Ele é Deus, não aceita outro Deus além dele, nunca houve e jamais haverá outro Deus além dele, que diz que não divide a sua honra com ninguém, nem a sua glória, como é que ele tem mais dois deuses com ele, que formam um com ele? Que história é essa? E é isso que nós estamos querendo passar a você, mostrar a você, se você pode entender, porque é isso que nós estamos falando. Você não é obrigado a entender isso, nem aceitar isso como verdade. Já disse e repito, há pessoas que nasceram assim, gostam de ser assim e vão morrer assim, porque isso lhe apraz. Viver Trindade, viver o Deus que Ele criou e permite fazer a vontade da carne das pessoas, ainda que Ele não tenha pregado isso, ainda no nome criado de Jesus Cristo, mas há texto na Bíblia que dá a entender isso, e as pessoas andam dessa forma. Então, nós vamos dar sequência hoje com mais alguns textos
da Brit Hadashah, o Velho Testamento, o Novo Testamento, que se conhece, falando sobre Paulo e suas palavras que parecem ser verdade e parecem ser mito. E o que é na verdade? Então, não sai daí. I thought the voice of angels from heaven in answer rang. Jerusalem, Jerusalem. Como disse, vamos, a partir de agora, nesse programa, que é o programa 120 da série A Voz de Israel, apresentar mais alguns textos duvidosos das palavras do apóstolo Paulo, ou do apóstolo Shaul, na verdade é o seu nome. Eu quero, antes de ler o texto, que é bastante confuso e que traz muita dúvida para as pessoas que vivem uma fé que lhe foi passada pela igreja, que trouxe a doutrina da Trindade à baila, e criando três deuses, criando Jesus Cristo como o substituto de Deus, como o substituto do povo, chefe do povo de Deus, porque o povo de Deus não é mais judeu, tirando de cena Yeshua Ben Yosef, trazendo Jesus Cristo como uma tradução que na verdade é uma transmutação, como já disse, criando esse novo Deus que mudou a história do mundo, e o mundo ficou sobre essa doutrina, esses ensinamentos, por 12 séculos. 12 séculos para se cumprir a profecia de Daniel, capítulo 7. É assim que nós estamos vendo acontecer. E eu quero ler, antes de ler o texto duvidoso que eu falei, o que é que Paulo, o apóstolo Shaul, já falava às pessoas naquela oportunidade, na mesma carta que ele escreve aos Romanos, o capítulo 16, que eu quero ler com você os versos 17 e o verso 18 dessa palavra. Vou ler primeiramente na versão NVI, a tradução King James, que é a versão que é a versão mais lida, mais utilizada pelos cristãos da terra, especialmente os evangélicos. Diz assim, Romanos 16, versos 17 e 18. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões, e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afaste-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Vou repetir essa frase final. Mediante palavras suaves, presta atenção, palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Vou ler mais uma vez também essa palavra na versão hebraica, que é mais aproximada do original. Romanos 16, vamos ler Romanos 16, o verso 17 e 18. Vamos nessa versão. Diz assim: exorto-os, irmãos, que tomem cuidado com quem causa divisões e arma laço ao lado do ensino em que vocês foram treinados. Afastem-se dessas pessoas, pois homens desse tipo não servem ao nosso Senhor, o Messias, mas ao próprio ventre, mediante conversa suave e adulação, enganam os mais inocentes. Então, eu li esse texto para mostrar a você que Paulo já sabia que seria dessa forma, porque quem estava falando por Paulo era o Espírito Santo de Deus, uma vez que Paulo, como disse lá em Gálatas 2, 19 e 20, não vivia mais, Cristo vivia nele.
obviamente, se Cristo vive em mim e em você, porque o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, habita em nós. O que não faz de nós, Deus. Faz de mim e de você que tem o Espírito, se realmente temos o Espírito, pessoas semelhantes a Cristo e semelhantes em caráter ao Eterno, porque só Ele é Deus. Nós estamos como Deus, somos representantes dele, mas não somos Deus. É isso que eu quero que você entenda. E Paulo, como representante de Cristo, que é imitador de Cristo, como está em 1 Coríntios 11, verso 1, tem que andar segundo o que ele ensinou, ou não. Ele já sabia disso. Então, o Espírito está avisando através de Saulo, como profeta, e pessoas viriam assim no fim dos tempos. Pessoas viriam mais na frente, pessoas com palavras suaves. Hoje tem igrejas que vocês, se não conhecer a Deus, não conhecer a palavra, você é levado pelo modo como ele tratam as pessoas. Finíssimos, educadíssimos, bem apresentados, bem penteados, limpos. Programas de alta qualidade na televisão, tem de tudo. Eles estão presentes de revistas, de DVDs, tudo de graça às pessoas. Tem universidade, tem escolas, tudo, pelo mundo todo. Há hospitais. E o discurso é fantástico. Fantástico. Agora, aprofunde na doutrina dessas pessoas. Em vez de se o que eles fazem de verdade se encaixa 100% com o que está na palavra do Eterno diz. É isso. Paulo está alertando isso aí. Obviamente que se você está do outro lado, se você pode devolver isso para mim, que eu e as pessoas que creem da forma que eu estou crendo, somos os hereges, porque eles estão andando diferente do que o seu Deus, da Bíblia que você acredita que é verdade, e ensinou. Agora, já disse que só existe um Deus e o Deus é de Israel. E o seu povo é judeu, e judeu é todo aquele que obedece fielmente à Torá, a palavra do Eterno, que é a única, do único Deus. E por que podemos dizer que ele é o único Deus, o Deus que é um, e que o judeu é o povo dele? Porque sobre esse povo, esse Deus existe, profetizando sobre esse povo e se cumprindo as profecias sobre esse povo. Não existe na terra, já disse isso milhões de vezes, vou dizer mais uma vez, nenhum povo, em nenhuma época da criação, esse mundo exista, e já existe há muito tempo, estamos sabendo disso, especula em 14 bilhões de anos que tem a Terra. Isso é especulação que não faz sentido com a palavra, mas sabe-se que não é de hoje que a Terra existe, mas desde aquela época não existe na Terra um povo sequer que tem um Deus que fala sobre ele e se cumpra o que se falou sobre esse povo, a não ser sobre os judeus. Ou existe? Você já viu isso aonde? Já falei isso, que pense nisso. Então pense se realmente Paulo está certo em mandar alertar aos irmãos messiânicos que no Messias, ficar atento com essas pessoas que viriam com engano, ensino diferente. Primeira Senhora Timóteo, capítulo 4, a mesma coisa ele fala para Timóteo, para as pessoas da igreja. Os lobos estão aí, estiveram na época e vão estar até o fim, disfarçados de ovelha. E você pode até achar na sua cabeça, pelo que você entende, que eu sou lobo, disfarçado de ovelha. Mas isso é você. Vai estudar e olha se essa palavra faz sentido com o Taná, com a verdadeira Bíblia, com a lógica, com o raciocínio que Deus não tem duas palavras e não tem duas medidas, se faz sentido isso. Deus mudar o seu pensamento, transformar-se em homem e quebrar a sua palavra. Não faz sentido. Então, eu vou ler agora mais um texto com você, para que você veja que texto interessante, como é que as pessoas acrescentam palavras que mudam totalmente o contexto. E eu espero que você entenda, vou ler agora. Está escrito no livro de também Romanos, capítulo 9, vou ler com você o verso 5 e o verso 6. Acompanhe essa leitura. Vamos ler Romanos, como eu disse, Romanos 9, verso 5. O verso 5 e o 6 também.
Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus. Presta atenção no que essa versão B diz, onde, sem dúvida, é um dos 3 textos que a Bíblia, unicamente no Brit Hadashah, chega a dizer de maneira equivocadíssima que Yeshua, que Jesus Cristo é Deus, não Yeshua. A linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre, amém. E diz no 6: não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Agora, preste atenção nessa versão que mais se aproxima do original em hebraico. O mesmo texto, Romanos 9, verso 5 e verso 6. Veja que coisa impressionante. Deles são os patriarcas, e deles, no que respeita à ascendência física, procedeu o Messias, que está acima de todos. Louvado seja Adonai para sempre. Amém. E o verso 6 diz assim: entretanto, a presente condição de Israel não significa que a palavra de Deus tenha falhado, porque nem todos os de Israel são verdadeiramente parte de Israel. Você ouviu a leitura desses 2 textos, comparando a NVI com a versão da Brit Hadashah, a versão mais aproximada do hebraico, que é essa Bíblia hebraica completa que nós estamos utilizando nesses programas, e para o estudo da palavra do mais próximo que ela é. Veja só, a NVI, pelo que ela diz lá, diz que Jesus Cristo, que é Deus. Mas a versão da Bíblia hebraica diz aqui que o quê? Que ele é a ascendência física, procedeu o Messias, que está acima de todos. O Messias, que é o Cristo, que está acima de todos. Louvado seja Adonai, que é o Senhor, Deus, para sempre. Amém. Lá, na versão NVI, que eu vou ler novamente para você entender melhor, e fica bem claro esse texto, Romanos 9, verso 5, 9 e 5, e 6, né? Que diz: deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana, que no caso é a ascendência do Messias Cristo, que é Deus. Veja só, que é Deus acima de todos. Aqui não diz nessa versão que é Deus, diz que ele é o Messias, ou está acima de todos, como Messias, mas não Deus. Aí depois vem Adonai, louvado seja Deus para sempre. Amém. Aqui nessa Bíblia, na NVI, no rodapé, o escritor, quem fez essa compilação, coloca outra forma de se ler esse verso 9 e 5, que diz: onde está o Messias, onde está Cristo, está o Messias, né? Diz Cristo, que é sobre todos. Não diz que ele é acima, que ele está acima, que ele é o Deus de todos, acima de todos. E diz também: seja Deus louvado para sempre. Essa versão veio, eu estou lendo aqui. Tem uma tradução que fala: seja Deus louvado para sempre. Não Yeshua, não Jesus Cristo, ser louvado para sempre. Agora, isso é uma coisa que, se você crê que Jesus Cristo, um homem criado pela igreja, porque ele não pode ser o Yeshua ou o Yosef, porque os procedimentos de Jesus Cristo, que a igreja mostra e apresenta no Brit Hadashah, pelo que se conhece, são antagônicos. Yeshua ben Yosef veio cumprir a lei, veio fazer a vontade de Deus plenamente. Ele foi até o fim, até a morte, não negou fazer a vontade eterna. Ele não veio para amar a todos, porque a Bíblia diz que Deus não ama a todos, Deus ama a todos que o amam. Deus ama a todos que se arrependem dos seus pecados
e o amam. Essa história, já disse aqui, porque essa Bíblia prega, dá a entender para as pessoas que Deus ama ao pecador, que isso é uma coisa diabólica, satânica, e odeia o pecado. Como que Deus, já disse, vai odiar, vai amar o agente do pecado? Como se em Provérbios 28, 9, ele diz que se a pessoa teima, resiste, não deseja tomar posse, ouvir, dar razão, dar vazão na sua mente, na sua vida, a lei, até as suas orações são abomináveis diante de Deus. E aí? Nós não podemos olhar o que está escrito no papel e tomar a verdade se aquilo que está escrito no papel que diz que é verdade não se coaduna com o original, não está encaixado com a lógica, o que é racional, o que é inteligente, porque a fé nossa, como diz Paulo em Romanos, nesse mesmo capítulo de Romanos 12, tem que ser, o nosso culto tem que ser racional, não é uma coisa irracional, não é uma coisa de emoção, tem que ser uma coisa usando a inteligência que Deus deu. Infelizmente as pessoas comem com a mão dos outros, estão comendo bola envenenada e achando que estão fazendo a vontade de Deus. É isso que o inimigo veio, de maneira, como disse Paulo, suave, com palavras de bajulação, porque é assim que, olha um comportamento de desses pagãos aí, das igrejas evangélicas, que se diz a melhor, que diz a igreja verdadeira, que criou a verdade, trouxe a verdade para as pessoas. Veja como é que eles falam, o comportamento delas, dentro das igrejas, quando você vai visitá-los. Então, cuidado, abra do olho, preste atenção. E você vai ver que nem tudo que parece é aquela história do Denorex. Cuidado, abra do olho. Então, esse texto aí, esses dois textos, né, eu acabei de ler tanto na versão hebraica como na versão NVI, você veja que faz sentido. A Bíblia diz em algum lugar, você vai ver na Brit Hadashah, no discípulo, o próprio Yeshua, ou seja quem for, dizendo que Jesus Cristo de verdade é Deus, ele é Deus. Nós vemos esse versículo aí, depois tem mais dois que nós vamos comentar. Não no programa de hoje, mas no próximo programa vamos falar mais dois versículos, que são os outros dois que completam com esse, os três versículos, onde alguém, de maneira intencional, para jogar fermento, e a Bíblia diz, o próprio Yeshua diz, que um pouco de fermento vai levedar a massa, é isso que tem acontecido. Só basta um pouco de fermento. E não há coisa pior do que você estar na dúvida. Na dúvida, ninguém sabe para onde ir. É aquela história do cego em meio a um tiroteio. Ele não sabe para onde correr. Se você não sabe, tende a seguir a Maria, as Marias, e se torna mais uma Maria que vai com as outras. Porque é isso que nós temos visto desde que a igreja dominou o mundo por 12 séculos. Olha a Europa, cheia de catedrais. Olha para esse país, cheio de igrejas e catedrais. A doutrina católica, a doutrina pagã, importada da Babilônia, do Egito, Grécia e Roma, chegou ao mundo todo. E isso está arraigado nas almas das pessoas. Você acha que isso vai sair das pessoas fácil? Não sai. Só sai isso da mente das pessoas que de verdade, das pessoas que de verdade são eleitas, são pessoas que amam ao Deus da Bíblia, ao Adonai Erra. Adonai, o Rei, Melech, o Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Então, mais um programa, mais uns textos para você meditar nessas palavras. E procure refutar o que eu estou dizendo. Use a inteligência. Não venha com acho aquilo, acho assim, acho assado. Não. Traga palavras que faz sentido com o racional, com a lógica da existência das coisas. Nós não somos idiotas. Podemos até parecer idiotas, mas não somos. Deus não fez ninguém para ser idiota, para estar andando fora da sua palavra. Então, estamos no programa de hoje encerrando esse programa e espero que você tenha aprendido mais sobre
sobre essa palavra sobre o Eterno. Então, continue conosco. Estamos encerrando o programa, vamos agradecer ao Eterno por mais um programa, por mais um dia debaixo do sol nesse planeta. Adonai Elohim Melech Adonai Elohim Melech Haolam, toda Rabá. Muito obrigado, Senhor, nosso Deus e Deus do universo, pelo programa de hoje, pela tua misericórdia nossas vidas, que o Senhor tenha falado aos corações das pessoas através da minha boca. Assim eu te louvo mais uma vez e agradeço, pedindo ao Senhor que nos traga de volta o próximo programa para falar aquilo que o Senhor quer que fale. Eu sei se está no teu plano, nada vai impedir. Eu creio que vai ser dessa forma. Então eu quero te agradeço desde já por tudo que fizeste e vai fazer. Vai pedir para o Eterno, toda a Rabá mais uma vez. Muito obrigado. Adonai Elohim Melech Haolam, Hamevorá, Leolam, vai. Quer dizer, bendito seja o nosso Deus, bendito esteja para todo sempre. E eu agradeço a você mais uma vez pela sua audiência. Lembrando você, vai estudar, medite nas suas palavras. E espero rever no próximo programa. Deus abençoe. Shalom. A paz. Shalom a toda a semana. Leia para outra. Deus abençoe.